Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV para rezar. Hoje é um dia especial que celebramos esta grande memória dos santos inocentes. Desde o século IV, século V, que esta celebração é feita na Igreja. Os santos inocentes que continuam hoje a acontecer no mundo que vivemos, neste mundo contemporâneo. Os santos inocentes que são perseguidos pelos Herodes deste tempo, pelos poderosos, por aqueles que tentam usufruir da fragilidade dos mais fracos, da fragilidade daqueles que não têm quem os defenda. Aconteceu isso no passado com Herodes, onde os santos evangelhos nos relatam, principalmente o relato de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, que não tem medo de demonstrar que o Natal não é só alegria, só paz, mas muitas vezes também acontece grandes tristezas, grandes perseguições. E por isso o Papa Francisco, meditando um pouco sobre este dia, nos recorda e traz para o tempo de hoje aquilo que são hoje os santos inocentes, dos tempos de hoje, estes santos inocentes, e que muitas vezes são principalmente as crianças. Crianças que são vítimas de fome, que são vítimas da guerra, crianças que são vítimas de abortos, crianças que estão desnutridas, vítimas de fome, que são vítimas de não poder ter acesso à escola, ser instruídas na escola, e tantas crianças perseguidas por esse mundo fora. Estima-se que são cerca de 68 milhões, repito, de crianças que não têm acesso ao ensino básico no mundo inteiro. Há que refletir, há que pensar. Por isso, nesta meditação que hoje partilho convosco, das palavras do Papa Francisco, que nos alertam para os tempos de hoje. Aqueles que têm a capacidade, o poder, que são governantes, que têm cargos de responsabilidade, que todos nós possamos refletir, desde o mais pequeno ao mais alto cargo, nós possamos todos, em comunhão, tentar que estas vítimas, estes inocentes, não sofram mais, não padeçam mais por causa dos Herodes deste tempo. Mas, sem mais demoras, partilho convosco as palavras daquele que é muito mais profundo e toca nos vários pontos essenciais da nossa vida, do nosso ser humano, do nosso coração. É o Papa Francisco, e que partilho convosco estas palavras, ou esta síntese deste escrito do Papa Francisco. Diz ele: nestes dias podemos experimentar como a liturgia nos toma pela mão e conduz ao coração do Natal, introduzindo-nos no mistério e levando-nos, pouco a pouco, à fonte da alegria cristã. Como pastores, fomos chamados para ajudar a fazer crescer esta alegria no meio do nosso povo. É-nos pedido que cuidemos desta alegria. Desejo contigo renovar o convite a que não nos deixemos roubar esta alegria, pois muitas vezes desiludidos, não sem razão, com a realidade, com a Igreja, ou mesmo desiludidos com nós próprios, sentimos a tentação de nos apegar a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera dos nossos corações. O Natal é acompanhado também pelo pranto, pelo choro. Os evangelistas não se permitiram mascarar a realidade para a tornar mais credível ou atraente. Não se permitiram criar um fraseado bonito, mas irreal. Para eles, o Natal não era um refúgio imaginário,
onde esconder-se perante os desafios e injustiças do nosso tempo. Ao contrário, anuncia-nos o nascimento do Filho de Deus, envolvido também numa tragédia de dor. Nulo apresenta com grande crueza o evangelista Mateus. Citando o profeta Jeremias, diz: ouve-se uma voz em Ramá, uma lamentação e um grande pranto. É Raquel que chora os seus filhos. É o gemido da dor das mães que choram a morte dos filhos inocentes, causado pela tirania desenfreada, sede de poder de Herodes. Um gemido que podemos continuar a ouvir também hoje, que nos toca a alma e o coração, e que não podemos nem queremos ignorar ou silenciar. Hoje, entre o nosso povo, infelizmente, escrevo com um profundo pesar. Ouve-se ainda a lamentação e o pranto de tantas mães, de tantas famílias, pela morte dos seus filhos, dos filhos inocentes. Contemplar o presépio é também contemplar este pranto. É também aprender a escutar o que acontece ao redor e ter um coração sensível e aberto à dor do próximo. Especialmente quando se trata de crianças. E é também ser capaz de reconhecer que ainda hoje se escreve este triste capítulo da história. Hoje é pedido o mesmo também a nós, como pastores. Sermos homens capazes de ouvir sem ser surdos à voz do Pai. E deste modo poder ser mais sensíveis à realidade que nos rodeia. Hoje, tendo por modelo São José, somos convidados a não deixar que nos roubem a alegria. Somos convidados a defendê-la dos Herodes dos nossos tempos, dos nossos dias. E precisamos de coragem como São José, para aceitar esta realidade, levantar-nos e metermos as mãos, arregaçarmos as mangas, pormos-nos a caminho. Termos a coragem para proteger dos novos Herodes dos nossos dias, que maltratam a inocência das nossas crianças. A inocência dilacerada sob o peso do trabalho ilegal, da escravidão, sob o peso da prostituição, da exploração, da inocência. Uma inocência que é destruída dia após dia, pelas guerras, pela imigração forçada, com a perda de tudo que implica numa criança. A perda da família, a perda dos seus amigos, a perda da sua casa, a perda da sua escola, a perda da sua igreja, a perda da sua comunidade, a perda da sua cidade. E continua o Papa. Milhares de crianças nossas caíram nas mãos dos bandidos, das máfias, dos mercadores da morte, cuja única coisa que fazem é maltratar e explorar as suas necessidades. Quantas crianças, tráfico de órgãos, muitas vezes são traficadas para órgãos. São traficadas como escravas sexuais. Quantos inocentes? Quantos inocentes são impedidos de nascer? Quantos abortos se fazem? E não precisamos olhar para fora do nosso país. Basta olhar para o nosso país. Basta olhar para o nosso país. Quantas crianças são impedidas de nascer? Desculpem dizer que eu também sou pai, não é? E ver a alegria dos meus 4 filhos, não é? Olhar o seu olhar lindo, maravilhoso, cristalino, alegre, não é? E poder consolar o meu coração. E quantas crianças são impedidas de partilhar esse sorriso, de partilhar essa alegria dos seus olhos cristalinos, essa pureza, quando os vemos correr, quando os vemos brincar, quando os vemos chorar, quando os vemos rir, quando os vemos eles vir para o nosso colo, quando os vemos eles abraçar-nos, não é? Quando vemos eles estar connosco, não é? Quando vemos eles com frases maravilhosas elogiar o pai, a mãe. Quantos inocentes, vítimas de muitas vezes do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Mas continua o Papa.
e alerta-nos. Hoje, apenas como exemplo, 75 milhões de crianças, por causa das emergências e das crises prolongadas, tiveram que interromper a sua instrução. 75 milhões. 68% dessas mesmas crianças são objeto de tráfico sexual. Por outro lado, 1/3 destas crianças, tiveram que viver fora do seu país. Fizeram-no por deslocamento forçado. Vivemos num mundo onde quase metade das crianças morrem com menos de 5 anos por desnutrição. Calcula-se que 150 milhões de crianças realizam trabalho infantil. Muitas delas vivendo em condições de escravidão, segundo o relatório da Unicef. Esta situação não pode continuar. Se continuar e nós não refletirmos, segundo os cálculos, diz o Papa Francisco, em 2030 serão perto de 170 milhões de crianças que viverão abaixo da pobreza, ou seja, numa pobreza extrema. O que nós podemos fazer por estas crianças? Ouçamos o seu pranto, ouçamos a lamentação da Mãe Igreja, que nos apela a todos nós, homens de boa vontade, homens de paz, homens que queremos que, de facto, o mundo se desenvolva na paz, na harmonia, que se desenvolva, de facto, na comunhão. Mas precisamos começar a fazer hoje. Este dia, Dia dos Santos Inocentes, que todos nós possamos refletir e ver naquela criança, naquele menino, naquela menina, possamos ver o futuro, o nosso futuro amanhã. Porque aquilo que nós damos às nossas crianças é aquilo que nós vamos encontrar amanhã. Se dermos, de facto, amor, vamos encontrar amor. Mas se dermos sofrimento, iremos encontrar sofrimento. Por isso, pedimos aos santos inocentes que estão nos céus, junto do Pai, que roguem por nós. E pedimos a Jesus, seu único Filho, como nos ensinou quando encarnou, a oração mais bela, pedindo a Deus que nos perdoasse os nossos pecados. E por isso rezo este Pai Nosso, por todas as vítimas, crianças inocentes, vítimas inocentes de muitas vezes do meu coração egoísta, do meu coração individualista. E peço perdão ao Pai, neste Pai Nosso, para que seja um homem novo e ajude as crianças a crescerem com alegria e com paz nesta comunhão fraterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus queridos irmãos, foi esta reflexão que tivemos na oração pela Igreja, falando dos santos inocentes. Até amanhã, se Deus quiser.